Gente, oi. Não, eu vou compartilhar aqui minha tela. Só um minutinho, tá bom? Só para confirmar, vocês estão vendo aqui o slide no Dá Google pra... Slide? Sim, Dá para ver? amiga, tá ótimo. Vou ligar aqui a câmera. Mas aí, se eu travar, aí vocês me avisam, tá? Por favor. Que aí eu desligo. Porque assim, né? Meu computador é daquele jeito. Pronto. Bom, gente, vou começar me apresentando para vocês, né? Eu estou aqui representando hoje a LAEGO, a Liga Acadêmica de Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia, né? Primeiro, eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? É sempre bom a gente estar integrando, né, as ligas. E hoje a gente resolveu falar de um tema que é bem nosso, né? Uma coisa assim que a gente trata muito na nossa liga desde quando os calouros entram. Então, é um tema muito, muito, muito importante para a gente, tá? Por isso que é um prazer estar dando essa capacitação para vocês. Eu me chamo Germana, eu sou a presidente da LAEGO, e lá para o final o Vitor vai falar um pouco, também da LAEGO, ele vai falar um pouco sobre a parte mais prática do câncer do colo do útero, porque ele tem mais experiência nessa questão da prática, tá? A gente é uma liga, né, que trabalha com ginecologia e obstetrícia, nós somos do DENF, né, nós somos formados por alunos do DENF da UFC, né, de enfermagem. Então, acho que é isso. Eu vou tentar fazer uma abordagem mais abrangente para vocês, tá? Tentar falar, assim, o mais explicado possível, só que aí, obviamente, como vocês vão fazer a capacitação, vocês resumem para o público, né? Porque o público, para eles entenderem de uma coisa mais didática, né, para eles. Mas eu acho que é importante a gente saber mais por cima, mais explicado, para a gente poder explicar mais por cima, né? Até explicar com propriedade, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, a qualquer momento, vocês podem perguntar, tá? Vou só colocar aqui o apagador para ficar mais fácil. Pronto, então os tópicos que é que eu vou falar hoje para vocês. Primeiro, eu vou falar sobre o câncer do colo do útero em si, vamos falar um pouco da anatomia, né? A epidemiologia da doença, o câncer do colo do útero em si, a história natural da doença, as manifestações clínicas, a prevenção e o tratamento. A prevenção, a parte prevenção de exame, quem vai falar mais é o Vitor, tá? Que é a parte mais prática, tá? Certo. Então, vamos falar primeiro um pouco da parte da anatomia, certo? Trazendo um pouco a questão do útero, certo? Que no centro, para vocês, estou mostrando aqui o útero, tá? E aqui é a localização dele. O útero, ele se localiza, né, entre a bexiga e o reto. E aqui nessa figura tem algumas partes que é bom a gente saber. Que aqui, né, os dois ovários, né, ovário esquerdo, ovário direito, trompas de falópio. Aqui nós temos o útero e a vagina aqui no final, né? Vagina que tem a parte externa e a parte interna. Mas o que nos interessa mesmo é o útero, o colo do útero. Aqui a gente tem o colo do útero e aqui a gente tem o corpo do útero, né? Que é a parte mais interna. Mas eu vou exemplificar melhor para vocês. Nessa figurinha aqui que é mais explicativa, tá? Essa parte aqui mais interna é o que a gente chama de corpo do útero, tá? O corpo do útero é essa parte aqui, ó, mais superior, mais interna, e o colo do útero, que é a parte mais externa, digamos assim, é o que a gente mais vê. Tanto que eu até peguei essa imagenzinha, quando a gente vai fazer o exame, é o que a gente vê, né, como se cortasse aqui embaixo, e aí quando vira, aparece essa imagem, né, essa representação, digamos assim. E aí o que é que nós temos? Que é importante vocês saberem para entender como a doença se desenvolve. A gente tem o endoscervix e a ectocervix, tá? O colo do útero também é chamado de cervix. Então, por isso que o câncer do colo do útero é chamado de câncer cervical. Aí tem a parte da endoscervix e a ectocervix, né, que fazem parte do colo do útero, tá? Então, a endoscervix, o nome mesmo já diz, né? É a parte mais interna e a ectocervix é a parte mais externa, tá? Representando estaria bem aqui, mais ou menos, tá? Ectocervix e endoscervix. Aqui é uma imagem mais real, digamos assim. É o que a gente vê na prática, tá? Eu trouxe essa figurinha aqui também, mostrando um pouco da JEC, só que aí eu vou passar um pouco e vou trazer uma explicação mais
mais científica, digamos assim, aí eu volto para mostrar para vocês. A endocéfise, como eu já falei, né, é a parte interna, revestida por uma camada única de células cilíndricas, produtoras de muco, e é formado por um epitélio colunar simples, né, que é essa partezinha aqui, a parte mais interna, a endocéfise, que é a parte que fica mais em contato com o corpo do útero. E a ectocéfise é a parte externa, revestida por várias camadas de células planas, e eles são formados por epitélio escamoso estratificado, tá? Então, essa seria essa parte mais externa, um contato mais direto com a vagina, ou seja, é uma parte, assim, que é mais maltratada, digamos assim, porque vocês sabem que a vagina tem um pH ácido, né? Então, tem acho que não tem nenhum nome para essa palavra, mas é uma área, assim, mais machucada, digamos assim. É uma área que é mais atingida do que a endocéfise. E o JEC, né? O nome já diz, né? A junção escamo-colunar, né? Escamoso da ectocéfise e colunar da endocéfise. É a junção, é o que fica no meio, é o que junta a endocéfise e a ectocéfise. Deixa eu mostrar aqui. Acho que vendo a figura fica mais fácil. Essa parte aqui entre a endocéfise e a ectocéfise. Por que é importante a gente saber? Deixa eu passar aqui um pouquinho para frente. Na infância e na menopausa, ela fica dentro do canal cervical, né? Ela fica mais internamente, e na menarca ela fica mais externamente. Mas o que é importante mesmo saber em relação à JEC é que a partir dela, e a partir dessa área que eu falei para vocês, que ela é mais atingida, no caso a ectocéfise, e a partir dela a JEC, é que lá vai nascer uma zona de transformação, né? Essa zona de transformação é a parte que fica mais em contato com a vagina. E é lá que se localizam 90% das lesões precursoras ou malignas do colo do útero, tá? Então, assim, basicamente, é lá onde a gente vai encontrar essas lesões que vão ajudar no diagnóstico do câncer, né? Ou então no diagnóstico, por exemplo, de um HPV, né? Agora, falando rapidinho da epidemiologia para vocês, por que é tão importante a gente estudar câncer do colo do útero, né? As estimativas de novos casos, isso de 2020, né, de acordo com o INCA, é 16.710 casos. Já o número de mortes, 2019, de acordo com o Atlas de Mortalidade por Câncer, é 6.596, né, um alto número. Gente, perdão pela minha cachorra, tá? 53 mil casos novos por ano são mostrados, né? Isso no mundo, tá, gente? E o câncer do colo do útero, ele é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres, tá? Gente, se vocês não estiverem ouvindo o Câncer da Minha Cachorra, vocês avisem, tá? Ele é responsável pelo óbito de 274 mil mulheres por ano, tá? E é o primeiro mais incidente na região norte. Então, assim, de todas as regiões do Brasil, ele é mais incidente na região norte. Depois vem a região nordeste, sudeste e sul, tá? Certo. Agora vamos falar do câncer do colo do útero em si. Aqui eu trouxe a definição mais, né, científica, que é o câncer do colo do útero é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente, né, o estróbio, e podendo invadir estruturas e órgãos contíguos ou à distância. Então, assim, em resumo, o que é o câncer do colo do útero? São células que se dividiram de uma maneira descontrolada na região do colo do útero. Basicamente é isso, se vocês forem explicar para alguém. E aí, como é que surge, né? Isso aqui eu tô explicando para vocês, é mais questão de aprendizado mesmo, né? Porque a gente, para o público, a gente não explica muito isso, né? Mas existem dois tipos, basicamente, de câncer do colo do útero. Tem o carcinoma epidermoide, que é o mais comum, e o adenocarcinoma. O epidermoide, ele representa 90% dos casos, tá? Ele acomete o epitélio escamoso, que é aquele que eu falei, que é do ectocéfise, tá? Que é o mais externo. E o adenocarcinoma, ele é um tipo mais raro, representa cerca de 10%, e ele acomete o epitélio glandular. Gente, tá tudo ok até aqui? Alguém me disse só um okzinho. Tá ótimo, amiga. Pode continuar. Tá ótimo, viu? Certo.
Agora vamos passar para a história natural da doença, tá? Ela foi sugerida, né, por Zuhausen em 1977 e ela foi comprovada ao longo da década de 80 com isolamento de vírus em células de tumores cervicais, tá? Então, assim, não é uma descoberta tão antiga, digamos assim. Então, os avanços que a gente tem hoje não são tantos. Então, o que vocês vão ver no tratamento, tem vários tratamentos, mas os aplicados no SUS são poucos, tá? São os básicos, que é o que eu vou falar para vocês, tá? Agora vamos para os fatores de risco. O principal fator de risco é o HPV, só que aí eu vou deixar um slide só para ele. Vou falar aqui dos outros fatores de risco. Então, vocês tentem associar sempre esses fatores de risco aqui ao HPV, tá? Então, imunossupressão, né? Imunossupressão a gente já imagina. Porque se uma pessoa está imunossuprimida, ela tem mais chance de pegar infecções sexualmente transmissíveis, né? Como HPV, que é um grande fator de risco para o câncer do colo do útero. A genética. Estudos mostram que mulheres com parentes de primeiro grau têm mais chances de ter câncer do colo do útero. Ou seja, você tem um parente, uma mãe ou uma irmã que teve câncer do colo do útero. Então, é bom ficar atento a isso, tá? Você conhece alguém que faz um uso prolongado de anticoncepcionais? Prolongado, tá? Há um aumento de risco, sim, da questão do câncer do colo do útero. Aí tem a questão também do histórico sexual. Múltiplos parceiros e início precoce da vida sexual. Isso tem muita relação com maior exposição a HPV, né? Por isso que tem até a ver com a prevenção primária, que é a gente prevenir o quê? O HPV, por meio de educação, saúde, enfim, que eu vou falar mais na frente. Tabagismo. Estudos mostram que quem fuma, né, fumantes, tem 2 vezes maior probabilidade de desenvolver câncer do colo do útero. Isso por quê? Porque quando o tabaco, ele libera produtos químicos, né, cancerígenos, e aí, além disso, a defesa imunológica, ela fica prejudicada. E também tem a questão da alimentação, né, dietas pobres em frutas e vegetais aumentam também o risco de câncer do colo do útero. Agora, falando um pouquinho sobre o HPV, né? O HPV, ele é o papilomavírus humano, né? Acho que é muito conhecido, é uma das ISTs, né? Infecção sexualmente transmissível mais conhecidas. Tem até vacina, né? E até 80% das mulheres irão adquirir ao longo da sua vida. E isso aqui já se relaciona com o segundo ponto, que é super importante, que a infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer. Ou seja, uma pessoa, se ela tem um HPV, ela não necessariamente vai ter câncer, certo? Mas, para ela ter câncer, ela precisa ter o HPV, as lesões precursoras, certo? E aí, falando um pouquinho do HPV. O HPV, ele tem vários tipos. Até hoje, foram descobertos diversos tipos. Mas só 4 são, assim, relevantes, podemos dizer, em relação ao câncer do colo do útero. O 16 e o 18, eles representam 70% dos casos de câncer do colo do útero, e o 6 e o 11, ele representam 90% das verrugas anogenitais, ou condilomas, né, que não são menos incidentes, mas podem causar, certo? Então, esses são os 4 tipos, assim, digamos, mais relevantes. Agora, a questão da manifestação clínica. Uma coisa, assim, principal, e por isso que é tão preocupante sobre o câncer do colo do útero, é vocês saberem que o câncer do colo do útero, no início, ele é assintomático, tá? Então, geralmente, vocês vão ver muitos relatos de mulheres falando que já tiveram, né, câncer do colo do útero, que não apresentaram muitos sintomas, tá? Esses sintomas, eles só são mais visíveis quando já está no estágio avançado. Então, quais são esses sintomas em estágio avançado? Sangramento vaginal intermitente, sangramento vaginal após o ato sexual, secreção vaginal anormal, dor abdominal, queixas urinárias ou intestinais, e o mais importante são as lesões precursoras. Então, por que é tão importante a questão dos exames, os exames regulares, né, que o Vitor vai falar um pouco lá na frente? Porque esses exames vão identificar as lesões precursoras. E no início, geralmente você só vai encontrar essas lesões precursoras, você não vai encontrar esses outros sintomas. Você vai encontrar essas lesões precursoras, certo? E só dá para saber realmente pelo exame, né? É diferente de uma IST, que você consegue fazer o toque, você consegue ver. Mas algumas lesões precursoras no colo do útero é mais difícil, né, de ter acesso.
Aqui eu trouxe uma foto só para representar, aqui aquela imagem que eu mostrei lá no começo do colo do útero, tá? E aqui é uma diferença entre os estágios, né? A gente tem aqui o colo normal, ó, a pele, digamos, o tecido normal, com uma lesão de baixo grau, ó. Acho que a imagem tá meio ruim de ver, mas assim, ao vivo, digamos assim, é mais ou menos assim. É uma lesão de alto grau, tá? E já no câncer, né, que já são as células bem multiplicadas, já apresentam bastante sangramento, certo? Aqui a gente já passa para a prevenção. A gente tem 3 tipos, né? A prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária é basicamente voltado para vacina e educação em saúde, certo? Geralmente a gente volta mais para as meninas de 9 a 13 anos, os meninos também. A gente enfatiza as meninas porque são as meninas que podem ter câncer do colo do útero, né? Mas os meninos também estão incluídos nessas porque eles também podem passar essa infecção sexualmente transmissível para as meninas. Então, aqui a gente entra mais na questão da vacina, tá? Aí, promoção da saúde, como eu falei para vocês, vacina. Aí, aqui eu vou tentar resumir essa questão da vacina quadrivalente. Essa vacina é a vacina que tem no SUS, tá? Então, ela é bem conhecida. Ela tá no calendário do adolescente, tá? O calendário de vacinação. E aí, ó, um histórico rapidinho. Ela era ofertada somente para meninas de 11 a 13 anos. E isso aí mudou, tá? Em 2018, então é bem recente. Hoje a gente pode, as meninas podem tomar de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos, tá? Aí essa vacina quadrivalente é o 6, o 11, o 16 e o 18, tá? Os subtipos que eles abrangem no HPV, certo? Por que é importante a gente tá sempre fazendo essa educação em saúde para essas pessoas, né? Para as mães e para as filhas também, né? Porque passa desse período aqui e o SUS não oferece mais, tá? Então é importante a gente tentar seguir isso daqui, porque apesar de essa questão da vacina não ser 100% da prevenção, é uma grande parte, como vocês sabem, certo? A vacina nonavalente é uma vacina que ela abrange mais tipos de HPV. Então, tem aqueles tipos da vacina quadrivalente, mais esses outros tipos aqui, certo? Porque vocês sabem, a HPV não é só a relação com câncer do colo do útero, não é relação com outras doenças também. E aí, ela é disponível no SUS, tá? E em dezembro de 2007, a Anvisa aprovou a vacina nonavalente, tá? Então, é bem recente também, 2017, certo? E aqui a gente passa para a prevenção secundária. A prevenção secundária a gente relaciona mais com rastreamento de lesões, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar abordar mulheres, geralmente maiores de 30 anos, dependendo também de histórico, dependendo de histórico da família, né, que eu já falei, e dependendo também da idade, que tem umas regrinhas de idade que eu vou falar para vocês mais na frente, tá? Mas, geralmente, são esse público que a gente procura. E aí, tem 2 exames. Geralmente, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é, tá? O Papa Nicolau, ele é um exame muito realizado na prática, acho que o Vitor vai falar para vocês sobre, que é um coleto, né, como se fosse uma raspagem, digamos assim, de uma amostra, não só do colo do útero, mas também das paredes, né, da vagina e tudo mais, tá? E a colposcopia é um exame com o uso do colposcópio, tá? Que aí você vai colocar esse colposcópio para ver melhor o colo do útero, tá? Então, assim, geralmente eles são realizados juntos, né? Porque ambos são bem úteis para o diagnóstico do câncer do colo do útero, mas são diferentes. Aqui o Papa Nicolau fala só mais, digamos assim, umas regrinhas. É bom vocês saberem para a questão da extensão, tá? Como é a questão do intervalo entre os exames? Muito perguntado isso, tá? Deve ser de 3 anos após 2 exames negativos. Oi, alguém quer falar? Não, né? Deve ser de 3 anos após 2 exames negativos com intervalo anual. Então, como é isso? Digamos, eu vou fazer o exame agora, aí o meu exame deu negativo. Próximo ano, eu vou fazer o exame de novo. Ele deu negativo também. Então, eu só vou fazer o próximo exame daqui a 3 anos. E assim vai, certo? Então em 3 anos eu fiz um exame e deu positivo. Aí você vai continuar fazendo anualmente, tá bom? Mas se você fizer 2 anos consecutivos e der negativo, você só faz em 3 anos, tá?
Aí o início da coleta do exame, geralmente, aos 25 anos de idade, para as mulheres que já tiveram atividade sexual, tá? E aqui aos 64 anos, são interrompidos com pelo menos 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos. Então, a idosa, ela completou 64 anos, e aí você vai ver o histórico, né? Se ela tiver pelo menos 2 exames negativos nos últimos 5 anos consecutivos, aí ela já pode encerrar, certo? Aqui o tratamento, vou tentar resumir para vocês, porque eu acho que assim, não é muito relevante para a questão da prática, tá? Mas, primeiro de tudo, né? O tratamento assim mais conhecido é a cirurgia, né? É a partir do desenvolvimento do câncer. Porque até formar o câncer tem vários estágios, né? Tem a lesão precursora, né? O HPV. E aí, se realmente não cuidar, aí gera um câncer do colo do útero mesmo, e aí já vai para o tratamento, né? Tratamento a gente tem basicamente tem muitos outros tratamentos, mas os mais comuns são esses. Esterectomia, né? Que é a cirurgia, a remoção do útero. A gente tem a quimioterapia e a gente tem a radioterapia. A esterectomia, eu trouxe aqui essa foto para ser mais didático para vocês. Esterectomia, remoção parcial, total ou radical do útero. A parcial, a gente vai tirar só o corpo do útero, tá? A total, a gente vai tirar o corpo do útero e o colo do útero. E a radical, a gente vai tirar basicamente tudo. A gente vai tirar os ovários, as tampas de Falópio, a gente vai tirar as inervações aqui mais inferiores, tá? Então, esses casos tem muito a ver também com prevenção, né? Mulheres que têm muito medo de caso na família, ou então já teve recidiva, aí quer fazer de novo, certo? Então, nesses casos, é mais fácil tirar logo tudo, certo? E aqui, explicando assim rapidamente para vocês da quimioterapia e da radioterapia, tá? A quimioterapia, vocês devem saber, os nomes eles são bem autoexplicativos, né? A quimioterapia é a aplicação de antineoplásicos, né? Via endovenosa, e a radioterapia radiação diretamente no tumor, certo? Então, assim, como é que pode acontecer? Pode acontecer essas duas terapias associadas, ou elas podem ser separadas, né? Porque a quimioterapia, ela tem várias funções. Ela pode ser no caso de uma pessoa que já está tendo de novo, ela pode ser depois da cirurgia, ela pode ser antes da cirurgia, só para reduzir o tumor, para ir para a cirurgia, é uma coisa que acontece muito. Geralmente, depois da cirurgia, podem associar a radioterapia com a quimioterapia. Então, assim, depende muito do diagnóstico, tá? Isso aí é uma coisa mais médica, certo? Aqui são as minhas referências bibliográficas, eu corri para dar tempo também, para não ficar uma coisa tão chata, né? Para vocês terem a parte do Vitor também, que ele vai falar um pouco mais da prática, tá certo? Vitor, tu tá aí? Tô. Pronto, pois eu vou tirar aqui minha apresentação, tá? Germana, amiga, teve uma pergunta que Oi. eu fui toda atrapalhada aí. A Ana Beatriz, ela perguntou se uma pessoa tomou a primeira dose e demorou muito tempo para tomar a segunda, a eficácia da vacina vai diminuir? Eu sei que não terminou a capacitação, não, mas só para falar logo enquanto o Vitor apresenta, antes do Vitor apresentar. Essa questão da vacina, né, é mais uma questão geral, assim, da vacina, né, porque o recomendado é que você tome no período que é recomendado pelos próprios fabricantes, né, para garantir a eficácia. Então, assim, é provável que a eficácia diminua, mas é importante tomar mesmo assim. Eu lembro até que eu estagiei no posto no semestre passado, e acontecia muito esse caso, tá? Tinha gente que tomava, e aí passava, assim, vários meses, anos, e esquecia e voltava para tomar a segunda dose. Então, assim, apesar, né, da eficácia menor, é importante estar do mesmo jeito. Eu vou apresentar de novo, tá? E só complementando, não é preciso refazer, na verdade, o esquema, né? Só se tomou a primeira, demorou, toma a segunda, é tipo hepatite. Diana, é igual o esquema da. Pronto, já ia falar. Igual Hepatite. Isso, você comprovando a primeira dose, é só continuar o esquema.
Isso. E aí também tem a questão, dependendo do caso, né? Se for com imunossuprimido e tudo, a questão da vacinação vai ser com orientação médica, se for necessário. Geralmente, quando é imunossuprimido, a dose agora são 3 doses. Isso, aumenta. Aumenta mais um. E é importante tomar mesmo com diagnóstico de câncer de colo, porque a vacina vai prevenir contra hepatite, né? Se a pessoa tiver com um tipo, ela ainda previne outros 3. Então, por isso que é muito importante. Extremamente importante. Também já tem a vacina nonovalente. Ela não tem aqui no Ceará, ela só tem em São Paulo e nos Estados Unidos. Mas já está circulando. Mas essa de São Paulo, amiga, ela é pelo SUS ou particular? Eu não sei te informar, foi um artigo que eu li da doutoranda, mas já tem a monovalente. Eu acredito que seja particular. Pois é, eu também acredito que seja particular, porque ainda tem essa diferença, né, das vacinas. Algumas particulares, elas oferecem mais proteção do que algumas oferecidas pelo SUS, mas também não vai diminuir a importância, né, de se vacinar. Eu lembro que as 2 doses da quadrivalente davam 1.200, né, no particular, e a nona já dava, assim, o dobro. É muita coisa. Pronto, pessoal, então eu vou começar. Primeiramente, boa noite, né? Eu me chamo Vitor, como a Germana falou no começo. Eu também sou da LAEGO, sou da comissão científica. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá sim, amiga. Tá sim. Dá sim. Tá, pronto. Sou da comissão científica e fiquei responsável para falar um pouquinho da parte mais prática da ginecologia, no caso, a prevenção, né? O Papa Nicolau. Antes de eu começar, eu queria só que, assim, rapidinho vocês falassem no chat como vocês entendem que é a consulta da prevenção ginecológica. Quais exames vocês acham que compõem? Se vocês acham que é só o exame ginecológico, se tem alguma outra coisa, o que a gente pergunta, tipo assim, rapidinho, porque aproveitar que a gente tem um pouco mais de tempo, só para saber o que vocês sabem. A gente delega café com leite, Pode botar também, amiga. Eu ia perguntar isso. Ai, já tô colocando. Eu vou lendo pra ti, amigo, se tu não conseguir ver, ou tu tá vendo? Eu tô vendo, amigo. Ah, tá ótimo. Pronto, gente. Vocês conseguiram contemplar o que eu queria. No caso, que assim, era uma dúvida que eu tinha antes de começar a estudar. Porque eu achava que o exame, que a consulta em ginecologia era apenas a prevenção ginecológica. Sendo que eu vou falar o roteiro certinho, vocês vão ver que não é. A gente avalia também outras coisas, a gente também faz uma anamnese que contempla fatores também externos à ginecologia. Então, sejam de parabéns. Assim, vou começar pelo exame, depois eu vou falar sobre a anamnese. No exame, a gente segue também o pressuposto céfalo-caudal, né? A gente primeiro avalia a mucosa ocular, porque podem ter alguns casos de conjuntivite por ISTs, então a gente também tem que se atentar quanto a isso. Antes da pandemia, quando as pessoas não usavam máscara, a gente também avaliava a mucosa bucal, mucosa oral.
Só que agora a gente, assim, tem um pouco de receio de tirar a máscara, né? Então a gente não avalia mais. Mas é bom saber que a gente tem que avaliar isso num contexto sem pandemia, digamos assim. Tido isso, a gente desce para a parte do pescoço. E no pescoço a gente vai avaliar duas coisas. Primeiro, a gente vai fazer a palpação da tireoide, que também é muito importante. E é algo que as mulheres às vezes esquecem de acompanhar, que é a questão dos nódulos na tireoide. E muitas vezes elas descobrem assim ao acaso, quando um médico assim depois de muito tempo pede. Então é bom também a gente sempre estar lembrando dessa questão de palpar a tireoide. E a gente vai palpar também os linfonodos supra e infraclaviculares. Nisso, a mulher ela vai estar, a paciente ela vai estar com uma bata, a gente vai pedir para ela abaixar a bata. Quando ela abaixar a bata, a gente vai avaliar as mamas. A gente avalia a coloração da pele, assim como um todo. A gente também avalia a simetria, a questão dos mamilos, se eles são protusos, se eles são planos. E nisso também o exame ele é muito, como eu posso dizer, fluido. Porque a partir do momento que a gente está avaliando, a paciente ela também se sente livre para perguntar ou para relatar alguma coisa que ela esteja sentindo. E nisso também, depois da inspeção, né, a gente pede para ela fazer um movimento, que aqui não dá para demonstrar, mas a gente meio que pede para ela fazer uma posição de bailarina, que é levantando os braços e apertando as mãos, para a gente poder avaliar o movimento das mamas. E a gente pede para ela baixar de uma vez. Isso é muito bom porque às vezes tem alguns nódulos que nesse movimento eles podem surgir e ela também pode sentir dor. Depois disso nisso a gente vai estar em frente da paciente, a gente vai pedir para ela segurar, tentar fazer com que vocês visualizem. A gente vai levantar o nosso braço direito e a paciente ela vai estar com o braço direito dela também. Nisso ela vai apertar o seu braço, deixando a axila dela exposta. Aí você vai palpar os linfonodos axilares e também descendo um pouquinho, sempre perguntando se tem dor e perguntando como é que ela tá, se ela tá bem, porque elas ficam muito nervosas, tipo, muito mesmo. E se for profissional homem, elas ficam um pouco mais nervosas também. Foi algo que eu senti na minha experiência. Então é sempre bom a gente ir conversando, quebrando um pouco esse estigma de educação bancária, digamos assim, né? Que a paciente fica muito nervosa. Pronto, a gente faz isso dos dois lados. Nisso a gente pede para a paciente deitar na mesa e a gente pede para ela colocar os braços atrás da cabeça e a gente volta a palpar os linfonodos axilares. Palpando eles, a gente desce para a mama e começa a avaliar a mama e palpar para ver se tem algum linfonodo. Pode ser que às vezes elas tenham elas podem dizer que tem algum caroço, só que às vezes é tipo gordura, só que elas se confundem muito. Então é sempre bom a gente perguntar se já tinha, se ela sente que volta quando está perto de menstruar, se ela já tinha, quanto tempo teve. Pronto. Aí a gente avalia os dois lados. As duas mamas, no caso. Depois disso, a gente desce. E também sempre se atentar à questão da bata. Deixar exposto o menos tempo possível. Por conta do desconforto. Isso a gente desce e avalia o abdômen. Com a mão espalmada direitinho. Também pergunta se está sentindo dor. Aí é bom avaliar se tem cicatriz cesárea. Se tiver piercing também a gente coloca na evolução, coloração da pele. E a gente também... acho que é só isso. Pronto. Aí, finalizado isso, a gente vai para prevenção. Germano, eu vou só compartilhar a minha tela aqui, que eu peguei uma imagem dos materiais, viu? Aí tu pode tirar a tua. Tá bom.
Tá dando para ver direitinho? Tá sim. Pronto. Esses vão ser só alguns dos materiais que a gente vai precisar para realizar a coleta. Antes de tudo, a gente já vai ter conferido a mesa, conferido a quantidade de bata, se vai ter bata para todas as pacientes. A gente vai ter conferido o foco de luz, se ele está funcionando, porque a gente precisa da luz propriamente dita para conseguir enxergar o colo, porque às vezes tem uns que não são muito fáceis de visualizar. Aqui a gente tem o espéculo, que é esse. Aí aqui a gente vai ter a lâmina, também muito importante, no CDFAN, que é o nosso campo, a gente identifica com o nome da unidade, o número do prontuário da paciente, as iniciais, a data de nascimento e a data do dia que está realizando a coleta. Tudo isso para conseguir realizar um controle melhor e evitar perda, evitar que misture resultado, porque às vezes acontece muito. Aqui em cima é a espátula de aire, e aqui é a escova Campos da Paz. A escova ela é responsável por coletar as células do endosservice e a espátula do ectosservice. Ditos materiais, com a paciente deitada, né? A gente primeiro inspeciona a vagina e a vulva. Nisso a gente tem que avaliar se tem lesões, se tem alguma inflamação, se tem alguma secreção, que às vezes também ocorre na parte externa mesmo já ter. Aí tudo ok, a gente vai inserir o espéculo. Nessa questão do espéculo, eu acho que é o ponto que elas têm mais medo, porque eu acho que tem um estigma popular de que causa dor, principalmente se for a primeira vez. Então, assim, eu acredito que seja algo que elas possam perguntar bastante para vocês na extensão. Sendo que essa questão da dor, segundo a minha professora, não é uma dor, é um incômodo. E também tem a questão do nervosismo, que faz piorar. Então, é sempre bom explicar que o paciente ele tem a liberdade, e a gente vai sempre estar conversando com a paciente. Então, a gente só vai inserir o quanto ela esteja se sentindo confortável para que a gente faça isso. E outra coisa também importante geralmente a gente faz a consulta em dupla enquanto a gente é estudante. O seu colega que estiver com você, ele conversando com a paciente, aí às vezes vai acontecer de você inserir todo o espéculo, inclusive terminar o exame e a paciente não perceber, por conta do... Ele vai estar tão à vontade, né, que não vai perceber que está sendo inserido. Isso, e relaxar os músculos também é muito importante, porque às vezes ela contrai toda essa região do glúteo que fica complicado de inserir, e relaxando é realmente muito mais rápido. Eu acho que até mesmo também para visualizar, né, Vitor? Quando tá E de visualizar também. Não dá. Com certeza. E pronto. Na hora do espéculo também a gente tem que se atentar para afastar os pequenos lábios e os grandes lábios, porque quando vocês forem inserir, vocês vão perceber que vai chegar a um certo ponto que eles vão estar interferindo, porque vai acabar impedindo que o espéculo entre em contato com a mucosa. Quando ele entra em contato com a mucosa, assim, parece mágica, ele desliza muito, muito rápido. E você consegue abrir com mais facilidade. Basicamente, a parte mais assim, difícil de inserir é essa. Tendo passado isso, é bem tranquilo. E também se atentar para inserir o espéculo numa posição mais transversal oblíqua, que a gente chama. Não é reto e também não é deitado, é inclinadinho, porque causa menos dor. E caso aconteça um dia de vocês forem trabalhar em algum canto que não seja esse espéculo, seja o de metal, vocês esquentem ele com a mão antes de inserir, porque frio incomoda um pouco, segundo a professora. Pronto. Com o espéculo inserido... Vitor, também é importante quando estiver introduzindo o espéculo, né, na parte dos grandes lábios, pequenos lábios, também ter cuidado para não fazer aquela beliscadazinha quando estiver introduzindo. Não sei se tu entendeu. Eu já tinha falado, amigo.
Aí pronto, pessoal. Com o espéculo inserido, a gente vai abrir ele, a gente abre para o lado da paciente e fecha para o nosso lado. Só assim para lembrar que também, às vezes, quando a gente está coletando, a gente confunde isso do abrir e fechar. A gente vai abrir e vai tentar visualizar o colo. Não vão ser todos os colos que vão ser visualizados de primeira, tá? Então não se frustrem. Era algo que eu me frustrava, mas não se frustrem, porque a gente ainda é estudante, então a gente ainda vai conseguir ter essa prática. Mas supondo que a gente tenha encontrado um ok. Assim, primeiro colocou, já visualizou o colo, tá ótimo. Beleza, a gente vai. Com uma mão a gente pega a lâmina e com a outra a gente pega a espátula. A parte maiorzinha da espátula fica voltada para o endosservice, porque vai servir meio que como um apoio. E a partezinha menor vai ser responsável por coletar as células. Aí você dá uns 2 giros até você ver que coletou, porque às vezes tem paciente que você vai dar mais de 1, 2, 3 e não vai vir. Então é sempre bom você verificar se realmente está vindo as células. Aí você vai colocar até metade da lâmina e despreza. Aí com a escova você coloca no endosservice, é a parte mais tranquila. Coloca no endosservice, dá 2 giros e também coloca na parte restante da lâmina. E também nessa hora, gente, o que pode acontecer é do colo começar a sangrar, né? Que a gente chama de colo friável. É normal também, a gente do lado vai estar com a pinça, com a Cherron, então a gente pega uma gazezinha e limpa, assim, não é nada demais. Depois disso a gente vai pegar o algodãozinho com o ácido acético, que tem a finalidade de, como a Germana falou, da gente analisar a presença de lesões pelo HPV. Então, as lesões são chamadas de lesões acetobrancas, quando tem, né? Não é sempre que tem. Aí a gente avalia e depois a gente coloca o iodo, que é o Lugol também, às vezes chamado. Que o problema do Lugol é quando ele não cora. Quando ele não cora, a gente é sugestivo de lesão por HPV também. Só que ele é um teste, assim, que as evidências científicas estão meio que se voltando para deixar de ser utilizado. Porém, assim, a maioria dos lugares eu acredito que ele ainda é utilizado. Depois disso, a gente limpa com algodãozinho o resto da secreção e o resto do iodo, na verdade. E caso também tenha secreção, a gente também limpa. Depois a gente retira o espéculo, também na posição transversal, como eu falei. E em alguns lugares a gente realiza o toque vaginal, que é para ver se a paciente tem gonorreia ou clamídia, porque o colo fica mais dolorido quando ela está com essas doenças. Então a gente também avalia isso. E doença inflamatória pélvica também. Pronto. Agora sobre a anamnese, algumas coisas importantes que a gente pergunta são algumas informações assim que a gente tem que saber, né? A idade da primeira menstruação, a idade da primeira relação sexual, se ela tem dor durante as relações sexuais, porque pode ser indicativo de algumas doenças também, como é a lubrificação íntima dela, porque a lubrificação é uma característica que, a partir disso, a gente consegue eliminar e pensar em determinadas doenças. Então, a gente também precisa atentar bastante a isso. Histórico de câncer na família, câncer de mama, câncer de colo, gestações, abortos, doenças, assim, sistêmicas, diabetes, hipertensão. A gente faz meio que um histórico completo mesmo, só que acaba sendo um pouco voltado também para a questão
da ginecologia. Gente, sobre a prática mesmo, eu acredito que seja isso. É meio difícil da gente dar assim, prática EAD, né? Acredito que vocês tenham isso em mente. Mas como vocês vão dar uma extensão, eu acho que a questão que vocês vão precisar frisar mais é a questão do nervosismo e do medo que as pacientes têm. Então, assim, entendendo o exame como um todo, você tem mais propriedade de explicar para a paciente, assim, que não é um bicho de sete cabeças, que com a prevenção ela vai conseguir estar, provavelmente dito, prevenindo o câncer do colo do útero e, assim, tem cura, né? E a prevenção é um fator muito importante disso, porque impede que inúmeros pacientes tenham desfechos negativos da doença e também é muito bom a presença do profissional da saúde como essa imagem, assim, de papel transformador da vida do paciente, porque os estudos hoje já estão mostrando que a prevenção ela é realmente um dos fatores principais para prevenir o colo do útero. Então, acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Gente, para finalizar, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar no chat, tá? Para finalizar, eu quero só fazer um resumão para vocês. Estão vendo aqui minha tela do Canva? Só alguém me confirma. Sim, dá para ver, Germão. Pronto. Não é baixar, é apresentar. Pronto. Gente, esse aqui é um folder, tá? Que a gente tem da Laeco, a gente geralmente usa extensão. E é bom só para ver a questão do resumo, tá? Isso aqui é o que vocês devem ter mais assim em mente. É geralmente o que é mais perguntado, tá? Tem coisas que são, assim, o Vitor já falou, né? A questão do receio, do medo do exame, quem deve fazer. Então, assim, é um resumão que é bastante importante, então vou dar uma lida para vocês, tá? Como eu já falei para vocês, é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres, então é bom frisar isso. Por quê? Porque a gente vê muito sobre o câncer de mama, por exemplo, mas a gente não vê muito sobre o câncer do colo do útero. Então, assim, é bom a gente frisar que muitas mulheres morrem de câncer do colo do útero e muitas mulheres têm câncer do colo do útero, tá? O principal fator de risco, como eu falei para vocês, né, é HPV, né, que é um IST, uma doença sexualmente transmissível, mas é importante também lembrar dos outros fatores, né, imunossupressão, alimentação, tabagismo, tá? É importante lembrar disso até para fazer aquela educação em saúde, né? E aí, voltando já para a questão da educação em saúde, como é que a gente vai evitar essa... Eu tenho até que mudar, é IST, tá? Como é que a gente vai evitar essa IST? Aí a gente entra novamente, educação em saúde, sempre frisando. Gente, camisinha é um dos métodos contraceptivos mais eficientes, não o mais eficiente, tá? Então, é sempre bom frisar essa questão da camisinha, da vacina, tá? E aí voltamos para quem? Para a vacina. Não se esqueça da vacina. Aí tem a vacina contra HPV, é uma forma de prevenção oferecida para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Muita gente se pergunta, vale por que os meninos? Justamente por a questão, né, de transmitir no ato sexual o HPV, certo? E aqui a importância do exame Papa Nicolau, que é sempre bom isso aqui frisar mesmo, porque como o Vitor disse, muitas mulheres têm medo. Então, tem que saber a importância, né? A prevenção primária, ela corresponde a 30%, falei para vocês, né? A questão da vacina e a questão da educação em saúde, né? Realmente o ato de prevenir. Sendo necessária a prevenção secundária, que é o rastreamento, e aí, inicialmente, esse câncer não apresenta sintomas, né, como eu falei para vocês, mas com o exame, as lesões precursoras podem ser tratadas, podem ser identificadas. E quem deve fazer esse exame? Mulheres de 25 a 64 anos que iniciaram a atividade sexual, tá? E a frequência, aquilo que eu expliquei para vocês, um exame anualmente, e aí se a mulher ela fizer 2 exames consecutivos e der negativo, o resultado negativo, né, deu o resultado normal, ela só vai fazer o próximo em 3 anos. Elas adoram saber disso, tá? Porque muitas pensam, eu vou fazer agora, eu vou ter que fazer todo ano. Não. Vocês falam isso para elas ficam super tranquilas, tá bom? Então, gente, basicamente é isso.
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí no chat, tá? Quero muito agradecer pela oportunidade. É sempre bom a gente estar, como eu falei lá no começo, né, integrando, tá trocando, né, conhecimentos e tudo mais. A gente faz muita capacitação entre a gente, mas é sempre importante realmente integrar, tá? Muito obrigada pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso. Foi ótimo, muito obrigada, gente. Só tenho a agradecer por ter contribuído com a gente essa noite. Vocês têm alguma pergunta? Foi muito bom, realmente. Tá dando para me ouvir? Tá dando Para me sim. ouvir? Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pela capacitação, foi incrível. E eu tenho uma pergunta sobre a parte da vacina, né? A Germana falou que ela só é aplicada até os 14 anos. Tem algum motivo para isso, para ela não ser, se ela não ser aplicada? Ou é mais por epidemiologia? Somente por questão de verba mesmo. Ah, ok, certo. Mas ela pode ser aplicada assim com eficácia assim, igual quando é na criança e adolescente, né, até os 26 anos. Isso, é por isso, inclusive, que no particular, né, as vacinas no particular são disponíveis para qualquer idade, certo? Então, é realmente essa questão de verba mesmo, que a Cintia falou. No Mas SUS, assim, o SUS, ele começa a vacinação com 9 anos, é por conta do... Porque eles pesquisaram e eles viram que o início da vida sexual das meninas estava começando por volta dos 9 aos 14, aí por isso que eles colocaram nessa idade. Sim, tanto que até naquele slide tinha até colocado que eles vão mudando, né? Acho que um pouco antes de 2018, essa idade já era um pouquinho mais para cá, acho que de 11 até 14 anos. Aí passou mais um tempo, mais estudos e tudo mais, aí eles diminuíram de 9. Justamente porque vai evoluindo, né, a questão da maturidade sexual, do início precoce da vida sexual, né? Então, tem muita relação com isso também. Isso. No caso, a tetravalente está disponível até 26, né? Mas não é disponível pelo SUS. Não. É isso? É assim, ela está disponível para criança e adolescente na faixa etária aqui. Na faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde, né? Mas com eficácia comprovada tal igual com que eles tomam, né? É até os 26 anos. Mas depois dos 26 a pessoa também pode tomar. Porque, assim, ela pode ter tido contato com um tipo de vírus, né? Mas só que a vacina, ela protege contra os 4 tipos. Então, ela pode ter tido contato com um e regrediu, mas não teve contato com esses 3 ainda. Então, a vacina vai proteger contra esses outros 3 tipos. Eu, só complementando, inclusive, eu quero até que as minhas me corrijam se eu estiver errada. A única exceção seria se fosse uma pessoa imunossuprimida. Aí ela sim poderia tomar a partir dos 14 anos, não é isso, gente? Isso. Em toda vacina, a gente tem as exceções, né, para cada vacina. Então, o imunossuprimido realmente é uma exceção, tá, nesse caso. Gente, no SUS não dão vacina até os 26 anos, tá? Eles dão somente para a faixa etária da criança e adolescente, que tá naquela cartilhazinha do Ministério da Saúde. 26 anos, que eu falo, é a eficácia assim, comprovada. Ela tem eficácia tal qual como uma pessoa mais nova fosse tomar, entendeu? Não é que até 26 anos o SUS pode dar. Certo, tem aqueles locais que, vem aqui, sobrou vacina aqui hoje, posso vacinar? Tem disso. Aí pode ser que dê, entendeu? Pode ser que seja dessa forma aí. Mas pelo menos o Anastácio, todas as vezes que eu vi, né, que eu pude presenciar, a vacina da HPV foi dentro da faixa etária recomendada. Não vi nenhuma outra encaixe, outra indicação. Não, Paloma, a questão dos imunossuprimidos, eles realmente entram com uma exceção, que eu até tinha falado. Mas a faixa etária normal é só até os 14 anos, né? Que a Cintia estava falando. Com licença, gente, eu sou a Catarina, também sou da Laego. É porque, sobre essa questão da vacina, o SUS ele encara da seguinte forma: quanto mais nova a menina, né, a adolescente, a criança, menos chance ela teve de entrar em contato com esse vírus. Por isso é preconizada essa faixa de idade. E aí, a partir dos 14 anos, a chance dela ter entrado em contato com o HPV, as várias formas dele, é maior, então a vacina não seria tão eficaz.
Foi claro, gente. Tá, sim, gente. Muito obrigada. Pronto, eu acho que se não tem mais dúvidas, né? Só agradecer mesmo. E é isso, né, gente? Boa noite. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite e até a próxima capacitação, que vai ser sobre Isso. câncer de mama. Dia 7. E boa extensão, viu, para vocês. Muitíssimo obrigada. Gente, muito obrigado aí, viu? Agradeço também por terem aceito o convite. E boa noite para vocês. Foi muito boa essa capacitação.